Oi, pessoal. Nesse canal científico, eu quero falar aqui sobre os pontos da teoria de Charles Darwin que estão corretos. E não tem como negar. Por exemplo, nós éramos para andar assim, em cima dos dedos da ponta. Com o tempo, nós perdemos esse nervo. Já o meu cachorro, Charlie, vem cá, Charlie, vem cá. Peraí. Charlie, olha aqui. Charlie. Dei. Ele tem isso aqui, ó. Vem cá, sai. Ó, essa parte dele aqui, só. Essa parte dele aqui, ó, o calcanhar dele fica suspenso. O calcanhar do cão fica suspenso. O pé humano fica assim. O calcanhar fica suspenso, ele fica na ponta dos dedos. Por quê? Porque ele precisa se deslocar com impulso para frente. Nós não. Nós, como Homo erectus, nós ficamos assim, nos dois pés para cima. Tá certo? Então, vocês veem que ela não está tão errada assim, como dizem. Tá certo? A teoria de Charles Darwin, que era biólogo, era teólogo, acreditava em Deus. Então, eu tenho um livro aqui que eu andei pesquisando, já estudei há muitos anos sobre Charles Darwin, a biografia dele. Em 1859, Darwin publicou sua obra mais famosa, A Origem das Espécies, na qual apresentou uma teoria completa e persuasiva. A obra desafiou as crenças religiosas, porque tem muita crença religiosa. Infelizmente, a gente tem isso, esse negócio de que o dilúvio inundou o planeta inteiro, haja água, né? Então, enfim, tem muita coisa que não está explicada. Esse negócio, às vezes, eu não estou falando contra a Bíblia, eu estou dizendo que tem coisas na Bíblia que não dá para explicar. Por exemplo, as cartas de Paulo, foi Paulo que escreveu, não foi Cristo. Tá certo? Então, tem muita coisa aí estranha na palavra de Deus. É a questão do dilúvio, essas coisas. Foi só naquela. O dilúvio foi o quê? Geral? Ou o dilúvio foi na Terra toda? Haja água, né? Espera aí. E os fósseis dos dinossauros? E por que não tem os cangurus na arca? E os continentes eram juntos ou separados? E a temporização bíblica de 5, 6 mil anos? Não pode. Tem milhares de anos a espécie humana na Terra. Então, a obra desafiou as crenças religiosas, causou um grande impacto e gerou um intenso debate científico e social. Darwin continuou a trabalhar e publicar durante o resto de sua vida, expandindo e refinando suas ideias. Ele investigou a seleção sexual, a descendência com modificação, a coevolução e outros aspectos de evolução. Foi o caso do. Você vê o cão. O cão, ele era. Aquela pata traseira do cão era para estar toda plana, não, ele fica na ponta dos dedos. Pô, por quê? Porque ele precisa do impulso. Tá? Então, entra aí a teoria do uso e desuso de Lamarck. E não sobrevive o mais forte, sobrevive o mais esperto. Então, quanto à origem, ninguém sabe. Nem Darwin, nem a religião. Quanto ao fim, ninguém sabe. Nem Darwin, nem a religião. Mas no meio, na seleção natural, está certinho. Sobrevive o humano, não o mais forte, sobrevive o mais esperto. Tá? Então, e o que se adapta melhor às condições do meio. É um princípio da psicologia. Um princípio da psicologia, o homem é um produto do meio. E é verdade. O homem é um HD vazio. O que ele absorve daquele meio, ele aprende. É claro que nós temos uma inteligência,
né? O homem tem uma inteligência que consegue dissipar os obstáculos com a inteligência, com a criatividade. Então, o próprio Einstein falou, a imaginação vale mais que o conhecimento. Bom, tá aqui. Faleceu em 19 de abril de 1882, deixando um legado duradouro para a ciência. Sua teoria, o livro aqui, ó. O livro aqui, tá? Aqui, Darwin. A origem das espécies, tá? Charles Darwin, tá? Sua teoria da evolução por seleção natural forneceu uma base sólida para o estudo da biologia moderna. Não pode ser desconsiderado. Não pode desconsiderar Charles Darwin. Como é que tem canguru na Austrália e não tem no Brasil? Não podemos desconsiderar Charles Darwin. A gente pode não explicar tudo, tá? Como a teologia quer explicar, que já é um contrassenso, teologia. Tá? A teologia já é um contrassenso. Estudar a Deus, e esse negócio está pré-determinado, que o cara não tem opção de escolher entre o bem e o mal. Isso está errado, aquela questão de Calvino, predeterminou. Predeterminou que o cara fosse mal e o cara predetermina mal. Ele não tem direito de escolha. Inclusive, eu conheço um pouco da palavra de Deus que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. Então ele dá a oportunidade, pelo menos, do homem crer. Não é isso, não. Que predeterminou, que palhaçada é essa? Ele não predeterminou robô, não. Então os calvinistas queimem suas Bíblias. É uma palhaçada isso aí, essa discussão de predestinação. A predestinação é o antes e o depois, que ninguém sabe, nem tudo está revelado. Agora, o homem tem a opção, sim, de escolher entre o bem e o mal. E Darwin não está descartado, porque Darwin fala da seleção natural. Se a espécie for criada na selva, ela vai desenvolver meios de sobreviver na selva. Se ela for criada no deserto, ela vai desenvolver meios de sobreviver no deserto. Isso está tá em várias espécies. Tá certo? Bom, é considerado um dos cientistas mais influentes e revolucionários da história. A sua obra continua a ser estudada e debatida até os dias atuais. Então não sou eu, o livro. Ó, A Origem das Espécies. Está aí à venda para quem quiser comprar e ler. Tá? E mais um detalhe sobre Darwin, por incrível que pareça. Charles Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, foi um notável naturalista. Ele não tem nada a ver com o sobrenatural, ele é naturalista. Geólogo e biólogo britânico, que revolucionou a compreensão humana da história da vida na Terra. Nasceu em Shrewsbury, Inglaterra. Eu não sei a pronúncia perfeita, eu não sei. Tá? Bom, em uma família abastada e desde cedo demonstrou interesse pela natureza. Iniciou os estudos na área da medicina, porém deixou a Universidade de Edimburgo para estudar teologia na Christ's College. Darwin, por incrível que pareça, era teólogo também. Tá certo? Em Cambridge. Cambridge Bridge é ponte, né? Cambridge tem alguma coisa a ver com ponte, tá? Do inglês. Em seu pedido em Cambridge, desenvolveu um interesse cada vez maior pela história natural. Após se formar, Darwin embarcou em uma expedição marítima de 5 anos pelo mundo inteiro, na qual coletou uma variedade impressionante de espécimes e observou a diversidade da vida em diferentes regiões do mundo.
Tais experiências foram fundamentais para o desenvolvimento de suas ideias sobre evolução. Me permite só um momento. Só um instantinho. É porque, tá vendo? Barulho lá de fora e atrapalha. Então eu fiz aqui um resumo, tá certo? Um resumo que diz o seguinte. Deixa eu pegar o meu resumo aqui. Tela, descer, tá certo? Aí aqui, ampliar, tá? Então olha só. Olha só. A teoria na inteligência artificial, tá certo? Na inteligência, na IA. IA, um estudo feito pela inteligência artificial, não por mim, pela inteligência artificial. Tá que na verdade não é inteligência artificial, é um grande HD que tira grandes conclusões computacionais e você vai mais além como o computador quântico, né? Que eu não quero entrar aqui nessa questão do computador quântico, que vem lá de Einstein, mas não quero falar disso. Bom, a teoria da evolução de Charles Darwin, descrita em 1859, transformou a biologia e continua amplamente correta em seus pilares fundamentais. Os cientistas modernos confirmam e expandem suas ideias através de genética. Os principais aspectos corretos e validados da teoria de Darwin são validados, ancestralidade comum. Todos os seres vivos compartilham de um único antepassado distante. Eu quero falar sobre isso aqui. Um momento só. Deixa eu abaixar aqui. Todos. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Aqui. Todos os seres vivos compartilham de um único ancestral comum. Isso bate com a Bíblia, um último ancestral comum. Só que ao longo de milênios e milhares de anos, sofreram modificações. Então, o ser humano atual não é igual a Adão e Eva, não. É bem diferente, pô. Então, a gente vamos analisar as coisas com seriedade, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a câmera, fechar aqui, tá? E aqui ampliar. A ancestralidade comum. Todos os seres vivos compartilham de um único antepassado distante. Seleção natural. O ambiente seleciona o organismo com características mais vantajosas. Olha só. Deixa eu baixar aqui, aumentar aqui, câmera. O homem é um produto do meio, isso a psicologia já fala. Que de acordo com o meio que ele está, ele vai desenvolver mais qualidades ou menos qualidades. Se ele tiver um input, né? Assim, se ele buscar, né? Ele vai desenvolver mais qualidades ou menos qualidades. Se ele tiver num ambiente que não tem muita. Por exemplo, a biblioteca de Alexandria, que o camarada lá de Roma tacou fogo na biblioteca de Alexandria. Aí perdeu-se muitas coisas. Se você tiver num meio em que você estude mais, que te proporcione mais estudo, você vai ser diferente daquele coitado que estava num meio que não teve quase acesso a estudo, os três pilares, né? Educação, o estudo, educação e estudo, saúde e segurança, tá certo? Então, esse é o caso que entra também na psicologia de ser um produto do meio. Eu concordo que o homem é um produto do meio, tá certo? Que o homem é um produto do meio, tá certo? Então vamos voltar aqui para a câmera, tá? Então tá aqui, ó. Seleção natural. O ambiente seleciona o organismo com características mais vantajosas.
Então, quem viveu num lugar com características mais vantajosas ultrapassa quem está num lugar com características menos vantajosas. Aqui, ó. Sobrevivência do mais apto. Indivíduos adaptados sobrevivem e deixam mais descendentes. Quer dizer, o que se adapta mais ao meio. Isso aí não tem como refutar, não. Isso da teoria de Darwin está correto. Gradualismo. Mudanças evolutivas ocorrem lentamente ao longo de milhares de anos. Então, aqui eu quero colocar uma colocação aqui, tá? Opa, peraí. Opa, peraí. Respeitando a Bíblia e tudo, que diz que um dia para o homem, 1000 anos para o homem é um dia para Deus, tá? Mas o homem tem milhares de anos na Terra. Tem fósseis de dinossauro. Tem muita coisa que não está explicado. Então a Bíblia está correta, tudo bem, mas nem tudo está explicado. A própria Bíblia fala isso. Então a gente não pode fechar os olhos, tá certo? Então, vamos lá. Tela, câmera, minimizar, ampliar. Ó, descendência com modificação. Características são transmitidas e modificadas entre gerações. Então, entre gerações, as características são modificadas. Eu citei a serra do o exemplo do meu cão. Ele fica com a pata no chão. Repara que o cão, ele fica com aquela pata no chão e tem 6 dedos, que um dos dedos perdeu a funcionalidade. Lei do uso e desuso de Lamarck, tá certo? Adaptação ao meio. Populações mudam para se ajustar a novos desafios do ambiente. Então o homem vai se adaptando ao meio. Ele vai criando resistência, que nem o camarada. Quer ver? Aqui, ó, até na própria biologia, deixa eu abaixar aqui e deixa eu aumentar aqui e aqui. Se você eu tive um problema, bati com a mão. Eu bati com a mão e aí eu fui botar uma bolsa quente e queimou, né? Aí eu tomei antibiótico com anti-inflamatório. Mas eu não posso continuar tomando antibiótico, não, senão daqui a pouco o organismo cria resistência ao antibiótico. Então, como é que pode dizer que o cara está errado na parte da seleção natural? Não está errado, pô. O elefante indiano é diferente do elefante africano. A onça só tem no Brasil. Não pode dizer que o cara está errado. O cara pode estar totalmente certo, mas também não está errado. Tá? E a Bíblia é de dificílima interpretação. Tem teólogos que são contra o livro de Jó. E o livro de Jó é o primeiro da Bíblia. Então, uma coisa é religiosidade, outra coisa é ciência. Então, não vamos misturar as coisas. Vamos voltar aqui para eu terminar o vídeo para ele não ficar longo. Eu estou aqui na última parte aqui. Câmera, abaixa, aumenta. Está aqui. Adaptação ao meio. População muda para se ajustar a novos desafios ambientais. Se houver uma guerra nuclear, Einstein tem uma frase que ele diz o seguinte. Eu vou até terminar com essa frase de Einstein, né? Antes de terminar, eu vou terminar com essa frase de Einstein. Aqui. 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 Não, não é aqui, é aqui. Aqui, câmera. Einstein tem uma frase que a Terceira Guerra Mundial ele não sabe como vai ser, mas sabe que a quarta vai ser pedra e pau. Então vamos voltar aqui para telecâmera, tá? Telecâmera, diminuir e aqui ampliar, tá? Especiação. O isolamento de populações cria novas espécies a partir de uma antiga.
Então tem um elo perdido que ninguém sabe, nem religião, nem ciência sabe, tá? Como a ciência moderna explica Charles Darwin? Darwin propôs a seleção natural sem saber como a hereditariedade funcionava, pois a genética ainda não existia. No século XX, cientistas uniram o DNA, o ácido desoxirribonucleico e o ácido desoxirribonucleico, RNA. As ideias de Darwin com a genética, criando a teoria sintética da evolução, o neodarwiniano. Para visualizar como essa engrenagem funciona no mundo real, veja os exemplos práticos abaixo. Mutações genéticas. Pô, isso aí existe. Os camaradas que ficam sujeitos à radioatividade, eles têm mutações genéticas incríveis. O câncer nada mais é que uma mutação genética. Erros aleatórios no DNA gerem novas características que Darwin observava na natureza. Superbactérias. O uso incorreto de antibióticos elimina bactérias fracas e seleciona as mutantes resistentes, provando a seleção natural em tempo real. E tentilhões de Galápagos. As aves estudadas por Darwin continuavam mudando o formato dos bicos conforme a disponibilidade de sementes secas ou úmidas nas ilhas. Aqui entra a lei do uso e desuso de Lamarck, tá certo? Então, aqui termina esse meu vídeo, tá certo? Que baseado, opa, peraí, que é aqui mesmo, que baseado na inteligência artificial, tá certo? Nós não podemos negar que a parte central da teoria de Darwin, teve um programa na BBC de Londres que falava sobre isso. A parte central da teoria de Darwin, a seleção natural, está certa. Como muita coisa na Bíblia não dá para explicar. E fica todo mundo querendo explicar. E agora o que mais tem é pessoal querendo abrir igreja. Então, com outras finalidades. Então, assim como a seleção natural de Darwin está correta, o que vem antes e depois, ninguém sabe explicar. Nem a seleção natural, nem a Bíblia sabe explicar. Ela fala, mas ninguém sabe explicar. No fundo, ninguém sabe. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Esse canal é científico. A seleção natural, ela existe. Prevalece, nem sempre, ou quase sempre, não o mais forte, mas o mais inteligente, o mais esperto. O mundo é dos espertos. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio, nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol ou política, eu sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Me permita, eu vou desligar a câmera.